Amado, nós estamos na sua presença, Pai, e pedimos, venha com o teu poder neste momento, Pai, derramando do teu poder, da tua força sobre cada pessoa que clama, sobre essa pessoa que ora, Pai, com o coração aberto, íntegro, inteiro na tua presença, Pai. Então vem agora, Jesus, começa a derramar do teu poder, da tua glória, da tua unção. Isso, vai clamando a Ele, chamando por Ele, pedindo a manifestação do poder de Deus. Pai, nós queremos estar na tua presença, queremos nos aproximar do teu altar, Pai, com o coração inteiro inclinado. Ah, meu Deus, nos leva ao teu estandarte, pois estamos clamando pela tua santidade, pelo teu poder. Ah, nos liberta, Pai, liberta aquele que anda enfermo, adoecido, aquele que está, meu Deus, de alguma forma abatido, desanimado, caído, prostrado, sem vida. Ah, mas quando nós vamos à sua presença, o teu poder vem, a tua força vem, o teu poder se manifesta, Pai, e a nossa história muda. Então vem agora, toque em cada vida, pois na tua presença, Pai, nós somos mais do que vencedores. Te damos graças, Senhor, e bendizemos ao teu santo nome. Diga: Senhor Deus, eu estou diante de ti e tomo posse hoje da minha vitória em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa noite a todos. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Vamos entrar na palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, lá em livro de Lucas, capítulo, ou melhor, abra lá em Efésios 4:27 para iniciar. Efésios 4:27. Hoje é libertação. E libertação, nós precisamos quebrar as forças do inferno. Não deixar o inimigo de alguma maneira se aproximar de nossas vidas. Ganhar espaço, ganhar terreno. Amém? Mas vencermos. Amém? Glória a Deus. Acharam aí? Coloca a tua mão sobre a Bíblia e diga: Pai, meu coração está pronto e aberto para ouvir tua voz em nome de Jesus. Amém? Diz assim: não deis lugar a quem? Ao diabo. Quando nós olhamos dar lugar ao diabo, imaginamos trazê-lo, o diabo, de alguma forma, invocar Satanás. Às vezes pensamos que é aquela pessoa que faz ritos, e na verdade não é disso que Deus está falando. Ele fala para você não dar lugar para ele em pequenos vacilos e coisas que as pessoas vão permitindo que de alguma forma a vida delas ficam expostas. Por exemplo, você vai ver na Bíblia Sagrada Jesus curando cego, coxos, paralíticos de forma geral, purificando leprosos. Você vai ver Jesus ressuscitar pessoas. Você vai ver Jesus ajudando até o pai do lunático, por exemplo, quando ele fala: Senhor, ele diz para Deus, né, quando ele clama, ele fala: ajuda a minha incredulidade. Tem misericórdia, né, da vida dele. E Jesus, mesmo assim, ele sendo misericordioso, ele passa por cima da incredulidade daquele homem e ele abençoa. Mas você nunca vai ver na Bíblia Sagrada Jesus libertando, curando alguém que é covarde. O que é covarde? Ninguém que é medroso. Você não vai ver Jesus trabalhando sobre a vida de alguém que ele não está empenhado numa batalha. E se você observar, por exemplo, na Bíblia Sagrada, você vai encontrar reis, homens de Deus, que Deus trouxe vitória. Você vai encontrar homens de Deus que eles perderam batalha. Por exemplo, Josafá. O Josafá era um bom rei, mas ele deixou entrar o medo, a insegurança dentro dele. O medo e a insegurança de Josafá levou ele a ter perdas terríveis, que causaram até a morte dele. Às vezes nós damos lugar para o diabo deixando entrar o medo, uma insegurança. Quando nós deixamos entrar um sentimento que ele é ruim,
desfavorável para nossas vidas. Muitas vezes aquele sentimento de mágoa, de revolta, de tristeza e principalmente o de medo, que você não vai ver Deus trabalhar com medroso, você vai ver Deus trabalhar com pessoas empenhadas para vencer, ainda que elas não tenham capacidade, mas você vai ver elas para vencer. Então, quando eu estou dando lugar para o diabo, quando eu me coloco numa posição, amém? Dá um copinho de água para ele que passa, amém? Eu acho que às vezes engasga um pouquinho, né? Dá um copinho com água. E aí ele fala aqui, ó, não deis lugar ao diabo. Então eu não posso de alguma maneira colocar a minha vida de forma que aquilo se torna vulnerável para o mal poder entrar e tocar. Amém, igreja? E aí um exemplo, Lucas 10, 30. Lucas 10, 30. Lucas 10, 30. Vê se precisar de ajuda lá, irmão, tá bom? Dá uma olhadinha, às vezes precisa de alguma coisa. Amém, igreja? Olha o jeito de dar lugar para o inimigo. Posso ler? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém, está falhando toda hora, normal? Não tem um cabinho que se toca aí, que dá uma olhada, porque senão daí a gente para de ler. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém, deixa eu abrir aqui, Lucas, eu não abri, amém, 10, 30, diz assim então, e respondeu Jesus e disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, e se retiraram, deixando ele meio morto. Aqui dizia então que um homem, ele foi espancado, roubado, amém? E deixar esse mesmo homem ali, depois de ter tirado tudo, despojar o que ele tinha, como se fosse quase morto, esse homem. Só que como que esse homem caiu na mão dos salteadores? A Bíblia está dizendo ali, quando ele saía de Jerusalém e ia sentido Jericó. Jerusalém, nós sabemos que era uma cidade que ficava no alto, amém? Quando que eu caio na mão do salteador, que é o ladrão, que vem para roubar, matar e destruir? Quando de alguma maneira eu deixo a minha posição espiritual e eu começo a andar por caminhos que se tornam vulneráveis, ou seja, o diabo ele precisa de tocar na minha vida, o diabo precisa de entrar de alguma forma. E no momento em que eu começo de alguma maneira a sentir o medo, quando eu começo a conviver no meio da insegurança, quando eu começo a ter sentimentos de inclinação ao mal, mas eu só vou ter isso a partir do momento que eu saio lá da presença de Deus e eu desço. E muitas pessoas, sem elas perceberem, elas começaram a descer de Jerusalém. Quando que elas começaram a descer lá de Jerusalém? Quando elas vão deixando de orar, quando elas vão deixando de ler a Bíblia, quando elas vão deixando de ter aquele mesmo empenho na palavra de Deus. Eu falava à tarde aqui outro dia, muitas pessoas antigamente viam os testemunhos, alguns pastores sempre falavam daquelas senhoras de oração que tinha na igreja, não é? Que eles chegavam na igreja e tinha uma senhorinha que orava. Era muito comum você ver no passado aquele povo, né? Aquelas senhoras de idade que viviam em oração, que clamava, que orava pela igreja. Hoje a maioria das vezes você vê as senhoras no Facebook, você não vê mais elas na igreja, elas não oram mais, elas não buscam mais a Deus, elas saíram do caminho de Deus, elas deixaram o templo, amém? Elas não vão mais ao templo, às vezes elas já ficam em casa. Mas pastor, o que aconteceu com elas? Saíram de Jerusalém. Antes elas se escondiam no esconderijo do Altíssimo, se abrigavam lá, e ali ela fazia daquilo um hábito de vida. Sem perceber, passaram a dar lugar para o inimigo, para o diabo. Pastor, elas estão pecando? Não estou falando que estão pecando, vivendo errado, mas elas deixaram de estar no lugar que era um abrigo seguro, a morada de Deus, aonde vinha um medo, uma insegurança, e elas se sentiam revestidos de Deus.
aonde vinha ali um pensamento mau, mas elas estavam cobertas. E de repente você já não vê mais isso. Ou seja, aí você começa a ver pessoas sofrendo, pessoas padecendo. E por que tudo isso acontece? Exatamente porque o diabo encontra elas num caminho vulnerável, ou seja, passamos a dar lugar para o inimigo. Aí a igreja fica de alguma forma descoberta, porque aquela proteção que elas causavam antes, aquela oração que protegia muitas pessoas, já não acontece mais. E o inimigo ele começa a encontrar no meio daquela muralha que havia ali de segurança através das orações, caminhos pela qual ele consegue passar. E não é só quando eu falo no meio do povo evangélico, mas às vezes dentro daquela casa, dentro daquele lar, porque aquela casa, ao invés de estar bem murada, às vezes está cheio de brechas. Por quê, pastor? Porque saíram lá de Jerusalém, daquela posição de oração, daquela posição de clamor, aonde a pessoa invocava a Deus, e a pessoa já não busca mais a Deus. Daqui a pouquinho a cabeça dela muda. Eu conversava com um amigo e ele falava, pastor, um familiar dele foi para fora do país, e ficou um tempo lá, num país aí, e quando ele voltou com a cabeça diferente. E ele dizia para mim, pastor, coloca o nome dele na oração. E eu falei, o que está acontecendo? Aí ele falou, quando ele voltou dizendo, era um moço aplicado, e ele voltou dizendo assim, a cabeça diferente. Você vê quando a pessoa sai da presença de Deus, ela começa a ficar vulnerável ao mundo, ela começa a dar lugar para o diabo. Aí ele começou a dizer para o pai, vocês não têm que ter esse pensamento machista. Aí já começou. Aí o pai falou, como assim? Daí ele falou assim, a gente não tem que amar homem ou amar mulher, você tem que amar as pessoas, independente do que elas são. Você não tem que amar homem, não tem que amar homem, mulher não tem que homem não tem que amar mulher, mulher não tem que amar homem, ele tem que amar pessoas. Você vê a cabeça? Já começou a dar lugar para quem? Para o inimigo. E aí o pai falou para ele, pera um pouquinho, filho, isso aí vai te levar ao inferno, esse pensamento é errado, esse pensamento não é o pensamento que você tem que ter. Ele falou, que tipo de cristão o senhor é? O senhor não ama as pessoas? Ou seja, ao invés daquele moço estar cada vez mais próximo de Deus, entendendo o que era ser cristão, ele desceu de alguma forma e ele não percebe, mas ele já caiu na mão de quem? Do salteador. O salteador já roubou a fé dele, já roubou a consciência dele e provavelmente a mente dele já não está bem. Mas você vê, de alguma forma, em algum momento, a pessoa deu lugar ao diabo. Então, quando ela começa nesse caminho, ela não percebe, mas ela está caindo na mão de salteadores. Tem gente que não é em relação a isso, tem gente que é em relação à ira. Ela começa ali a andar com Deus, ela está bem, ela está na presença de Deus, e de repente ela começa a se afastar e vai ficando cada vez mais na carne, e cada vez mais irada, cada vez mais nervosa, a cada dia mais inclinado para algum caminho, e quando ela percebe, ela já não busca mais a Deus, o diabo já roubou a salvação, já tirou algo que era precioso dela, então aquilo que ela tinha em Deus, ela já perdeu. Ou seja, todo mundo, quando sai da presença de Deus, do esconderijo do Altíssimo, ele tem que entender, ele pode estar dando lugar ao inimigo, pode não estar fazendo nada errado, mas ele está numa posição vulnerável para Satanás tocar nele. Amém, igreja? Então eu tenho que vigiar. E como é que eu faço isso, pastor? Além de não dar lugar ao diabo, olha o que a Bíblia me diz lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo de número 3. Colossenses capítulo 3. Está lá no final da Bíblia. Colossenses, capítulo 3. Amém? Posso ler? Claro, irmãos, eu me reservei a falar de alguns exemplos, mas tem muitas outras coisas que aí você ouvindo a palavra, você mesmo começa a pensar, espera um pouquinho, será que eu não saí da presença de Deus, de Jerusalém? Será que eu estou buscando como eu buscava? Será que eu estou clamando como eu clamava? Eu estou tão empenhado diante de Deus como eu era antes?
Aí ele diz assim, ó, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, o que é ressuscitar com Cristo? Se você já nasceu de novo, amém? Já aceitou Ele e trouxe a tua vida a Cristo, Ele diz que eu tenho que fazer o quê? Buscai as coisas que são de cima, ou seja, eu tenho que me inclinar para as coisas de cima. Pastor, mas nesse mundo tem tanta coisa que não é mal, é verdade. Eu brincava outro dia com a irmã, eu falava assim, irmã, só tem que malhar assim o corpo, mas só precisa fazer com a alma também. É verdade ou não é? Às vezes a gente se preocupa muito com a aparência física. E como é que vai chegar a alma um dia na presença de Deus? Tem gente que lhe procura de alguma forma ali, cuidar da saúde. Ele começa a pensar no que ele vai comer. E aí começa a separar, não vou comer gordura, não vou comer nada com muito sal, não vou comer açúcar. E ele começa a peneirar. Mas aí ele vai na televisão e ele assiste de tudo. Às vezes o que ele assiste em si, se tivesse do lado de um filho, de uma filha, se sentiria constrangido. Você está entendendo? Está saindo de Jerusalém ou não está? Está numa posição vulnerável ao inimigo, ou seja, eu comecei a andar por caminhos aonde eu estou flertando com o perigo. Irmão, qualquer deslize que acontece, isso pode de alguma forma ali tirar a minha salvação. Então ele está dizendo ali, se eu já estou em Cristo, eu tenho que buscar em primeiro lugar as coisas que são de onde? De cima. Não é que eu não devo buscar nada aqui. Ao contrário, estou te falando, da mesma forma que eu busco aqui, eu tenho que me preocupar com a parte da minha vida que é espiritual. Amém? Do mesmo jeito que é importante eu ter saúde física, é importante eu ter saúde mental. Amém? Porque esse mundo aqui é provisório. Mas eu preciso chegar no outro onde eu vou ter a salvação. Então ele diz ali, ó, as que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E como é que eu faço isso, pastor? Orando, buscando a Deus, mantendo a minha vida limpa, liberta. Olha o que diz versículo 2. Pensai nas coisas que são de onde? De cima. Como assim, pastor? Se eu começar a me preocupar com as coisas de baixo, daqui a pouco outros sentimentos vão começar a invadir a minha mente também, a minha cabeça. Os meus objetivos vão mudar, não é verdade? E aquele que estava entrando na salvação, de repente ele começa a perder o lugar dele. E aí ele diz assim, e não nas que são da terra. 3. Porque já estáis o quê? Mortos. E a vossa vida está escondida em quem? Com Cristo em Deus. Ou seja, a única forma de eu não dar lugar, não permitir que Satanás ele entre, é eu escondendo ou mantendo a minha vida escondida em Cristo Jesus. Amém? Então nunca saia de Jerusalém, não vá a Jericó, permaneça lá em cima. Amém? Pastor, mas se eu tiver que fazer algo que corra risco, procura se lembrar que você tem que pensar nas coisas de cima e não nas terrenas. E assim nós vamos chegar à salvação. Diga graças a Deus. Volta lá em Efésios 4, 27, onde começamos. Então ele diz lá o quê? Vamos ler juntos? Não deis lugar ao diabo. Então, se de alguma forma o inimigo vier te tentar, não dê lugar para ele. Ao contrário, fuja da presença dele e a vitória vai estar na tua vida. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé. Hoje eles vão impor as mãos daqui a pouquinho. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu vou começar orando. Num dado momento eu vou pedir que eles imponham as mãos ali e você vai ser liberto em nome de Jesus. Feche os olhinhos e mais uma vez entra na presença dele cantando: Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei
da bondade de Deus. Mais uma vez, te amo, Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Pai querido e Pai amado, queremos estar em todo o tempo na Tua presença, Pai. Como dizia a canção, Jesus, desde a hora em que nos deitamos, meu Pai, até a que levantamos, desde o momento em que nos levantamos até novamente a hora de deitar, meu Deus, que até os nossos sonhos, ó Deus, eles estejam de alguma forma, meu Deus, guardado pelo Senhor, mantendo, Deus, a nossa mente, o nosso pensamento cativo no Senhor, que o Senhor possa instruir até a nossa mente enquanto nós dormirmos, e assim nós possamos permanecer na Jerusalém do Senhor. Pai, mas olha para nós, veja se estamos de alguma forma vacilando, de alguma maneira, meu Deus, apartando-se do caminho, e se houver, ó Deus, de alguma forma saindo desse caminho, nos pega pela mão, nos leva de volta à Tua presença, mas não nos deixe cair, não nos deixe fracassar, não nos deixe distanciarmos do Senhor. Pai, vem agora com o Teu poder, vai tocando em cada vida, vai manifestando, meu Deus, o Seu poder sobre cada uma delas. Eu uso agora a autoridade que o Senhor me deu, eu peço agora, Jesus, entra na vida dela com providência, vai passando agora em cada vida, e aonde houver, Deus, um demônio, uma maldição, um inimigo, Satanás entrando através de um vício, de um sentimento, de um pensamento, através de um hábito, sai daí, demônio, vai saindo de lá, espírito do medo, espírito de destruição, de opressão. Satanás, é você que vai cauterizando a mente, transformando o pensamento em pensamento terreno, em pensamento pecaminoso. Meu Deus, mas nos levantamos agora contra o inferno, nós entramos agora num combate espiritual e estamos dizendo: Satanás, acabou, vai saindo agora, vai bater em retirada agora, sai de dentro da casa, sai de dentro daquele lar. Vamos, demônio da fraqueza, da depressão, do pensamento na mente de destruição, sai de lá, inquietação, síndrome do pânico, do medo, vai saindo dali, trauma, demônio, seta que voa de dia, de noite, vai saindo daí, terror noturno, você que coloca esse pensamento de morte, de destruição, o pensamento de suicídio, sai de lá agora. Vamos, demônio, é você que atormenta a mente dele, a mente dela, faz ele ouvir vozes, faz ela ouvir vozes, vai saindo de dentro daquela casa agora, meu Deus, vai queimando agora, vai passando com o Teu poder, vai tocando agora do alto da cabeça à planta dos pés, aonde houver uma maldição hereditária, um demônio que tem tocado na saúde dele, na saúde dela, eu estou repreendendo, eu estou dando uma ordem, vai saindo em nome de Jesus. Pode impor as mãos, poder de Deus vai queimando dentro daquela casa, isso, repreende, manda sair esse mal, sai do corpo dela, dor, sai daí, demônio. Jesus, Satanás, ele entra muitas vezes através de um pensamento de morte, de destruição. Jesus, é aquela fraqueza, é aquele desânimo, é aquela irritação, aquele nervosismo, mas eu paraliso, eu repreendo. Pai, nós não podemos, ó Deus, passar a mão na cabeça do inimigo, nós temos que quebrar a força dele, o principado. Sai, então sai, vai saindo agora, sai de lá desânimo, sai de lá fraqueza, sai de lá terror, vai saindo agora todos os males, todas as maldições, em nome de Jesus eu dou uma ordem, pega tudo que é seu, os teus males, as tuas maldições, as tuas opressões. Vamos, Satanás, eu dei uma ordem agora, eu estou dando uma ordem, sai, sai, sai
sai e sai em o nome de Jesus. Meu Deus, venha com teu poder agora. Olha para cada pessoa agora, Pai. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a ser parecidos com o Senhor. Nos ajuda a amar o Senhor sobre todas as coisas. Fala para Ele: Deus, eu quero te amar acima de tudo. Quando nós amamos o Senhor acima de tudo, Pai, nós não pensamos, meu Deus, nas coisas terrenas. Nós começamos a nos inclinar para a salvação. E quando começamos a nos inclinar para a salvação, Pai, com certeza, Jesus, o Senhor vai se aproximar de nós. Como aqueles discípulos, Deus, a caminho de Emaús, Pai, aonde o Senhor, vendo eles tristes, ó Pai, o Senhor se aproxima deles e caminha até a casa onde eles iam. E o Senhor passa aquele tempo ali com eles, e no partir do pão, Jesus, os olhos deles se abrem. Meu Deus, se nos inclinarmos ao Senhor, se amarmos ao Senhor sobre todas as coisas, meu Deus, os nossos olhos vão se abrir, e o Senhor será a nossa prioridade. O Senhor será a nossa salvação, Pai. Se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, ó Pai, meu Deus, nós seremos diferentes. Nós vamos ser pessoas, meu Deus, que vamos cuidar melhor do Teu povo. Nós vamos aprender, meu Deus, a levar vidas até o Senhor. Não vamos amar de palavras, Pai, não vamos amar apenas por aparência, mas faremos o que pudermos, ó Deus, para vermos o nosso próximo bem, para cuidar dos nossos, ó Pai, e para nos mantermos, meu Deus, sempre na Tua presença. Então nos ajude, Jesus, pois queremos andar pelas Tuas veredas, pelos Teus caminhos. Queremos pensar nas coisas que são de cima, Pai, e não nas que são de baixo. Meu Deus, eu coloco todos aqui nas Tuas mãos e digo que Satanás não toca na vida deles, mas que eles sejam cobertos e transformados pelo Teu poder, em o nome de Jesus. E todos digam: assim seja, para a glória de Deus. Vamos aplaudir Jesus.